Saudações, queridos e queridas! Está na área, mano, J-League, com todas as novidades do melhor campeonato de clubes da Ásia. Aqui você ouvinte ficará por dentro de tudo o que rola no campeonato japonês. Galerinha, resumão aí completaço, completinho da J1, da J2 e também sobre a J3. A gente nunca esquece a J3, nossa querida J3. Bom, como sempre, você está na companhia de Elias Fallers, o Barburinho, alegria na apresentação, e comentários dele, o mito, o skitter brasileiro que curte o mingau matador, Mr. Thiago Henrique Cruz. Tudo bem com você, meu irmãozinho? Salve, salve, Elias, bom dia, boa tarde pra toda a galerinha. Estamos aí na última rodada da J1 do First Stage, né, do primeiro turno, e deu a liga da lógica, né? Campeão Kashima Antlers, Mr. Elias Fallers, do Dog Funny. Rapaz. Ai, pate maionese. Bom desenho. Quem assistiu, assistiu. Quem assistiu, quem pegou essa época. Toguro, Costelinha. Essa época era outros tempos. TV Cultura, né, cara? Porra, olha aí. E a TV Cultura que passa até hoje muitos desenhos clássicos, mas vou te falar a verdade que TV Cultura acho que eu não devo assistir, já deve fazer pelo menos uns 10 anos já. Cara. Nossa, faz muito tempo que eu não assisto muito tempo. Também. Muito tempo mesmo. Teve até aquele problema que talvez a TV Cultura ia fechar, aí teve tudo um levante popular pra não deixar a TV Cultura fechar, e conseguiram, e ela continua aí firme e forte, mas infelizmente sem o devido valor popular que ela merece. Porque gerações vão passando, né? A cabeça da criançada vai mudando, já não é. A mentalidade da criançada de hoje não é completamente diferente da nossa, né? Você vê assim, até os próprios costumes, né? Hoje em dia a criancinha tá ali mexendo no celular, tá ali no computador, no tablet. Nossa época a gente foi criado na rua, né, Thiago? Pois é, e também que a questão de desenho também é muito mais fácil o pai for lá e ligar na Netflix ou no YouTube, colocar o desenho que a criança pequena que quer assistir qualquer coisa colocar do que esperar passar no horário, né? Aquele velho problema da televisão, né? Que tudo tem um horário da televisão, né? A gente quer muito no nosso horário, né? Então, sim. Acaba nunca batendo muito, né? Eu sou prova disso, porque eu tenho uma filhadinha de 5 anos de idade, né? E o pai dele lá, que é o meu primo irmão, ele só coloca no YouTube ali, no Netflix e tá beleza, não é? Tipo, oh meu Deus, vai passar Cavaleiro do Zodíaco às 6 horas da tarde. Não, tem Dragon Ball às 6h30. A gente se preparava, né? A gente esquematizava o nosso dia. E se perder, perdeu, né? Hoje em dia você perde um episódio, você pode ver no dia seguinte, uma semana depois, que o episodinho vai estar lá na internet, né? A nossa época era complicado, cara. Perdia, daí a gente ia pra escola, o coleguinha começava a falar, que o tal episódio aconteceu isso, tinha vontade de morrer, né? Mas... e hoje é muito mais o contrário, né? Hoje a televisão está muito mais atrasada do que a internet de conteúdo, né? Então, obviamente, você vai tentar primeiro ver na internet para depois ver, né? Então, muda muitas coisas, né? E assim, né? Fica a dúvida no ar que toda a galera que gosta de televisão e discute e até... estuda sobre isso, até quando esse modelo de televisão vai existir, né? Cada vez mais o conteúdo on demand, né? Que você vê o que você quiser, na hora que você quiser, você pode criar sua própria grade de programação. É o futuro próximo, né? Quem sabe um dia a gente possa ter uma coisa acessível para o bolso de todo mundo, né? Uma televisão onde você pode separar os programas que você quer ver, os esportes que você quer ver, na hora que você quer ver, né? Então, tipo, quem sabe, né? É uma coisa que talvez a gente já tá vivo para ver isso, né? Agora, a geração que vai ouvir esse podcast daqui 4, 5, 6 anos pode falar, puta, isso já tem hoje em dia, e naquela época os caras estavam conversando que isso era o futuro, e o futuro já chegou já, né? Então, a gente tá ficando velho, Elias. O futuro já começou. Já a festa é sua, a festa é nossa, de quem quiser, Kashima Antler. De quem vier ser o Kashima. É isso aí, Thiagão. Numa arrancada espetacular, com muita estabilidade no primeiro turno, o Kashima sagrou-se o grande campeão, batendo o Avispinha em casa pelo placar de 2-0. Esse que foi o duelo dos extremos, né? Kashima Antler disputando a liderança, disputando o campeonato, e o Avispinha perdendo mais uma, já tá um bom tempo sem vencer, né? Mais de 5 jogos, ficou na lanterninha. Kashima que dominou a partida, poderia ter feito muito mais. O primeiro gol saiu numa cobrança de escanteio, né? Uma moto colocando de cabeça pra rede. E o segundo gol foi uma verdadeira... um verdadeiro samba, né? O Kanazaki fez o que quis na área, tocou ali pro Doi
que bateu no cantinho e marcou o segundo. Depois do segundo gol, o Kashima correu para braço, relaxou. Não que não tenha tentado, né? Mas relaxou, teve um jogo tranquilo, domínio de bola aí amplo, teve o dobro de chutes a gol, dobro de oportunidades. E uma coisa interessante nessa partida, né? Parabéns ao Kashima, né? Campeão do primeiro turno. Uma coisa, só pra completar, vou falar aqui, que foi a despedida do nosso querido Dinei, né? Dinei entrou no finalzinho do jogo, ele que acabou se despedindo, saindo do Kashima. Mas o Kashima, não só pra mim, mas como pra você, né? A gente vinha comentando que seria uma equipe que disputaria o meio de tabela, né? Ou seja, do quarto colocado pra baixo, até devido ao ataque. A gente subestimou o ataque do Kashima, a gente falou que era um ataque fraco, que não ia fazer muita coisa. Eu continuo não gostando do ataque do Kashima antes, funciona, mas tirando o Mukanazaki, eu não gosto de Doi, não gosto dos substitutos, né, o Akasaki, são jogadores que não estariam no meu best 11 de maneira nenhuma, né. É que a gente fez o preview lá da liga, o Kanazaki ainda era dúvida, né, se ia renovar, se ia ficar, daí a gente achou, não, o Kanazaki não tem jeito, né? Mas ele levou esse ataque aí nas costas e acabaram levando o título. Mas também isso é muito da competência do Masatari Ishii, né? Que é um ótimo treinador. É um cara aí que tem muito futuro pela frente. Quem sabe daqui a algum tempo a gente não vê ele na seleção, né? Potencial ele tem. A gente já viu que ele é um bom treinador, né? Sim, isso é verdade. É um bom nome pro futuro, né? A gente sabe aí que o Japão já é o segundo técnico seguido, já estrangeiro, né? Segundo não, terceiro, né? Terceiro, né? Teve o Aguirre, né? Esqueci o nome do italiano lá, chato pra caralho. Zaccheroni, teve o Aguirre, agora veio o... Caralho, eu tô horrível de nome hoje, cara. Tô cabeça no mundo da louca. Qual que é o nome do técnico? Halilhodit. E uma hora seria muito interessante, né? Ver o Japão voltando a ter um técnico japonês, que deu muito certo por Okada, né? Em alguns momentos. Mas, por enquanto, né? O Halilhodit tá com sua vaga muito bem afirmada ali pra Copa do Mundo. E lembrando que o Okada, ele caiu de paraquedas, né? Quem tava ali na vaga era o Ibiza Ocean, né? Acabou tendo problemas, né? Sim. E caiu no colo do Okada. Pois é, né? E a questão de técnico é uma coisa interessante, né? Porque os bons técnicos que aparecem na J-League, né? Raramente a gente tenta cogitar eles na seleção japonesa, né? Parece que eles são bons para aquilo, né? Que eles estão fazendo, né? Então é bom a gente ver um técnico que tá um degrauzinho acima, assim, né? E o time do Kashima, como você mesmo disse, muito coeso, né? Toda essa primeira parte, pequenos deslizes, constante em todo momento. Sogahata se mantendo na titularidade do gol, né? Talvez aí pela última ou penúltima temporada, né? Pela questão da idade. 50 anos. Pois é, né? Mas assim, questão no arco do Kashima, acredito que o Sogahata está fazendo suas últimas participações em questões de temporadas, assim. E vendo no esquema tático do Kashima, é interessantíssimo, né? Até como ele vem sendo postado, né? Sogahata no gol, o Eda e o Bueno como os zagueiros, né? O Yamamoto e o Nishi, né? Aí tem aquele quarteto muito bem postado no meio campo, né? Com o Sugimoto, o Endo, o Ogasawara e o Shibazaki. Na frente ali o Kanazaki sempre mais um, né? E no momento está sendo o Kanazaki Doi. E infelizmente o Dinei, que veio por empréstimos, aí teve o final de seu empréstimo e tá indo embora. Não sei pra onde, não sei se ele tá voltando pro Brasil. Né? Também não sei. Não sei se ele vai jogar em algum outro time. É uma pena, né? Um jogador que infelizmente eu vi tendo muito pouco espaço no Kashima, né? Ele foi praticamente peça de reposição em alguns pequenos momentos. Dificilmente ia tirar a titularidade do Kanazaki, né? Isso é uma grande verdade. Então ele lutava apenas por uma vaga que estava ali entre ele, Doi, Akasaki e Suzuki. Entre os quatro, Doi e o Dinei era o principal. Doi acabou ganhando a vaga e ficando como titular. É uma pena, mas com certeza é uma pena, mas também com certeza eu acredito que o Dinei aprendeu alguma coisa com essa passagem no Kashima, e para onde ele for agora, ele vai levar essa bagagem possível de alguma maneira. Pelo lado do Aviso Fukuoka, não sei o que dizer, Elias. Acho que o time está tentando de tudo um pouco, né? Mudanças é uma coisa que está vendo-se constante, né? Tanto esquema tático quanto de jogadores. Infelizmente, o Avispa está batendo de frente também com muitos times muito bons também, né? Que estão pelo menos 2 degraus acima dele, né? Que são esses 10 primeiros colocados do campeonato. Fica difícil e infelizmente o Avispa ainda se mantém naquela
titularidade para rebaixar novamente, né? Seria uma pena, mas é uma realidade hoje em dia, aliás. É uma pena, né? Bom, título incontestável na equipe do Kashima, não tem nem o que falar, né? Merecidamente conseguiu aí a sua glória. E o Avispa também merecidamente ficou na lanterna, né? Pelo que produziu, pelo que não produziu, né? Por assim dizer. E falando do próximo jogo aqui, quem produziu bem foi o nosso querido Kuroki, né? Pois Kuroki. Kuroki on fire. Rapaz, ele que... Isso aí eu vou deixar pro próximo programa, mas ele nos representará nas Olimpíadas, né? Não sei por que cargas d'água ele vai, mas tá lá. Tá lá. Tá lá. Enfim, Kuroki marcando um double no primeiro tempo, né? Fazendo 2-0. Quem diria que eu estaria vivo pra ver isso? Rapaz, depois o Leandro acabou diminuindo pro Kobe, de pênalti o Mesaki acabou aumentando o placar, né? O Urawa que acordou tarde, venceu 2 seguidas, lembrando que teve um jogo adiado no meio da semana, né? Devido à CL. O Urawa venceu o Tóquio por 3-2, né? Com isso acabou conseguindo 2 vitórias seguidas, mas sequer conseguiu alcançar o Frontale, que foi o segundo colocado, que terminou com 38, né? Com essas 2 vitórias seguidas, o Urawa chegou a 33, mas aquelas 3 derrotas consecutivas ali nas rodadas acabou pesando e muito para a equipe de Saitama, né? Que era a grande favorita a um título desse primeiro turno, né? Só era, ficou no era, para variar o Urawa, mas pelo menos acabou... Não é... Como posso explicar? Acabou ficando menos pior a situação, né? Falando assim pro Urawa. Até porque esses 6 pontinhos não serviram pro primeiro turno, mas podem fazer muita diferença no segundo, né? Até para ficar no ranking geral. Lembrando que o Hiroshima foi meia boca no primeiro turno, mas no segundo turno despontou. Pode ser que isso aconteça com o Urawa também, né? Nunca se sabe, cara. E também, Elias, vendo em questão de todo o procedimento, tudo que aconteceu no ano passado, que a gente vê um Urawa até muito melhor do que o Kashima foi nesse primeiro estágio no temporada 2015. O Urawa venceu com os 2 pés nas costas, né, o ano passado, o primeiro turno, e se assentou em cima dos resultados, né, durante todo o segundo turno, né. E esse ano é diferente, né, o Urawa tentou, como você mesmo disse, aquelas três derrotas consecutivas foram o grande calcanhar de Aquiles nessa temporada, nessa primeira parte da temporada para o time do Urawa, e tem todo o segundo turno inteiro, né, tem mais de 17 longas rodadas para tirar essa diferença. Tem time para isso? Com certeza. E acredito que vai ser muito mais interessante do que ver um segundo turno com o Urawa tendo que jogar tudo de si, do que o ano passado que a gente vê um Urawa no segundo turno morto, lento, devagar, sabendo que já estava na final, né? Vamos ver, eu quero ver o seguinte, eu quero ver como o Kashima vir para um segundo turno, já que ele foi campeão, e em aspas gigantes, não tem uma obrigatoriedade de ir tão bem assim no segundo turno, mas se for bem, né, é muito melhor para ele mesmo, né? A gente viu isso no ano passado, e a gente vai ver por outro lado, já vê o time do Urawa tendo que correr atrás desses pontos que perdeu em pontos que não conseguiu ganhar no ano passado, nesse primeiro estágio. E acredito que pro time do Urawa tem uma parte boa, que é isso, né? O time vai estar todo o tempo pensando na superação daquilo que não fez no primeiro turno. Então talvez isso dê um gás um pouco maior. E se o Kuroki continuar nessa boa fase, acredito que o time do Urawa tem tudo para ter uma boa parte aí na segunda metade do campeonato. Já pelo time do Kobe, não dá para esperar mais do que isso, né, Elias? Ficou até um pouco mais do que eu imaginei, né? 12º colocado, né? Um pouquinho abaixo do meio da tabela, mas também com aquilo que produziu o Kobe também, infelizmente dá para esperar muito, né? Muitos empates sem gols, né? E também muitas derrotas bobas, né? Não nessas últimas 2 derrotas que foram pro Kashima e pro Urawa, mas lá no começo do campeonato, algumas derrotas muito bobas do time do Kobe acabou fazendo que ele ficasse nessa posição mediana, né? Porque vendo aqui, foram 17 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 7 derrotas, né? Então é um time que infelizmente empatou bastante também, perdeu muito ponto dentro de casa, e infelizmente o Kobe vivendo a base da sua existência, né? Um time meia boca, infelizmente. O Kobe que empatou tanto que igualou o número de empates com a equipe do Sagan, né? Que é o maior empatão pois é, da J-League. Pra você ver.
Que fase essa do Kobe, hein, Nelsinho, hein, cara? Nelson, tá decepcionante, Nelsinho. Assim, claro, ele não tem um elenco brilhante também, né? Mas vendo que o Nelsinho já produziu, ele tem dificuldades em trabalhar com esse time do Kobe. E o detalhe, né? Ele ainda tenta manter o 4-4-1-1. Vamos ver até onde ele vai com esse 4-4-1-1, porque eu já falei, Pedro Júnior, por favor, né? Não dá pra contar muito, não dá. Vai ficar de 4, né? Você vai ficar o campeonato inteiro de 4. Até assar. Joga sal grosso. E quem acabou jogando sal grosso na campanha do Cachoeira Rei Sol foi o Shonan Belmare, rapaz. Jogando de visitante, acabou conseguindo arrancar um empate, né? Na verdade, quem arrancou o empate foi o Rei Sol, porque o Belmare saiu na frente na metade do segundo tempo com, olha só, com Ariajasuru Hasegawa. Num gol, um bate-rebate da área, a bola sobrou pra ele, chutou, conseguiu enganar o goleiro do Rei Sol, né? Naquela confusão danada dentro de campo. O Nakamura nem viu a bola entrar, né? Mas no fim do jogo, o Wako, aos 50 minutos do segundo tempo, deu um chutão de fora da área, né? Claro que o nosso querido Murayama acabou aceitando. Podia ter ido na bola, podia ter defendido. Foi aquele chute de fora da área J-League, né? Chutou o goleiro no braço de T-Rex ali, acabou aceitando, né? Belmare que, caso vencesse, empurraria a equipe do Sagan para a zona do rebaixamento, né? Mas como empatou, ficou com 16 pontos e o Sagan acabou terminando com 17, ficou na antepenúltima colocação. Belmare, que tinha um time muito bom ano passado, devido à limpa, né? Ganhou no cofre, mas perdeu em campo, né? A equipe do Belmare jogou muito abaixo na temporada passada, passou vergonha aí esse primeiro turno. Vamos ver se o time consegue se recuperar no segundo, né? E a equipe do Rei Sol não precisa nem falar, né? Ficou até mais do que eu imaginava, né? Sétima colocação. Né? A gente falou que ele ia terminar pela 11ª, né? Ficou até ok. Ficou acima de Jubiluata, que também não esperava também mais do que isso, mas ficou acima de FC Tokyo, ficou Marinos, né? Então, sabe, ficou até posições um pouco melhor. Agora, eu não imaginava que o Shonan teria um primeiro turno tão ruim assim, né? A gente saberia que o desmanche do 2015 faria falta. Mas de um time que já chegou a ficar em 4º lugar no campeonato ano passado, cair para 16º e ficar só na frente de Kofu e a Vispa Fukuoka, realmente liga-se ali a luz de alerta do time Shonan Belmare e tem que abrir o olho, cara. Porque se não abrir o olho, vai ser muito triste ter que chegar aqui em dezembro e falar que o Shonan voltou para J2, Elias. Depois da bela campanha ano passado, seria muito triste mesmo. Bom, Tiagão, e adivinha quem ficou no quase novamente, hein? Quem ficou no quase? Quem? Nosso querido Frontale, né? Verdade. Quase foi campeão ali no primeiro turno, por apenas um pontinho. A equipe não chegou à glória, né? Mas pelo menos venceu em casa, né? Com gols do Otsuka no primeiro tempo, um belo gol, um bonito gol do Kengo, né? Kengo Nakamura aos 11 da etapa final. O time bateu o Omiya, né? Cumpriu aí, fez o dever de casa e ficou na segunda colocação. O Omiya, com a derrota, permaneceu na 5ª posição, né? De qualquer forma, não ultrapassaria o Hiroshima, mas quem impressionou esse primeiro turno foi o Omiya, né? Um time que era forte candidato ao rebaixamento, fez muita gordurinha aí nesse primeiro turno. Eu acho que dificilmente a equipe terá uma queda brusca, né? Aí nesse segundo turno. É um dos times que já dá pra cravar que não cai essa temporada, né? Um time consistente, um time muito bom, tem muito entrosamento, né? A equipe que manteve a base do ano passado, que foi campeã da J2, né? Eu acho que esse aí foi o principal segredo, né? A principal chave aí pro time ir bem na primeira divisão, porque os jogadores se conhecem, estão trabalhando aí juntos já há mais de um ano, né? Então, esse entrosamento, né? Essa união da equipe fez a diferença. Já a equipe do Frontale mais uma vez ficou no quase. E, Tiagão, até quando essa equipe vai ficar no quase, rapaz? Olha, Elias, foi bem até. O Frontale teve as primeiras rodadas muito consistente. Criou-se uma gordura que depois acabou se perdendo, diferente do time do Omiya, que concordo com você, foi o grande destaque desse primeiro turno.
né? Porque é um time que não se preparou tão bem pro retorno, né? Acredito até que o time do Milwaukee viria apenas para se manter e pensar em 2017, 2018 e conseguir resultados muito bons, né? O time do Picnic mais 10 aí. E o time do Frontale, por mais que tenha perdido no final das contas o First Stage, ele vem muito forte para a continuação. É o time que eu estou torcendo esse ano. Porque assim como o time do Urawa é o all-in, né, cara? É o tudo ou nada. Acredito que o Frontale é muito mais all-in do que o próprio Urawa Reds, né? Que é um time que tem muito mais estrutura, tem muito mais dinheiro, tem muito mais cacife dentro da J-League. O time do Frontale é o time que sempre foi muito visto como um time B, né? Porque a sua história não é tão vitoriosa quanto os grandes da J1. Mas o elenco é bom, né? O Kubo mostrando que tem alguns anos, o Kobayashi mostrando que é um jogador que pode chegar assim à seleção, né? Nakamura Kengo, o grande coringa do time, né? O time inteiro é muito interessante com o Neto, o time entre outros. E vem jogando bem, jogou bem contra o Mio, dominou o jogo, não deu muito espaço pro time do Omil a tentar um contra-ataque muito rápido, né? Matou o jogo muito rápido, né? Aos 22 minutos depois na primeira metade da segunda etapa, aos 56 com o Nakamura Kengo, né? E segurou o resultado, sabia que não dependia só dele. O problema do Frontale é o seguinte, ele não tinha muito o que fazer nessa última rodada, porque não dependia dele vencer o First Stage, e o Kashima também tinha uma grande vantagem também, porque o adversário que ele estaria enfrentando era obviamente o adversário mais fácil dessa primeira parte. Agora, no segundo stage, no second stage e que zera tudo, o Frontale tem a obrigação de continuar esse bom trabalho e continuar pressionando cada vez mais para chegar no ano e ficar entre Frontale e Urawa disputar essa vaga para enfrentar o Kashima na grande final. E a questão é o seguinte, agora a gente tem que ver um outro fator interessante, né? Que é o fator Sunfreeze Hiroshima, né? Que é um time que pode estar jogando um pouco de água no saque do Frontale no final do ano. E também tem o fator Urawa Reds também, porque tem, em aspas, um elenco um pouco mais enxuto do que o próprio Frontale em alguns setores. Então, acredito que nesse momento, se eu fosse apostar fichas entre Frontale e Urawa, eu apostaria de coração no Frontale, mas eu sei que na teoria o Urawa é mais time, Elias. É o que veremos, Mr. Thiago Henrique Cruz. Bom, pra variar, quem fez feio em casa, né? O Yokohama F Marinos. Vá. Marinos. Tá bom demais, né, cara? A gente viu jogando tão bem. Olha, vai te contar, viu? Levando gol aos 44 minutos do segundo tempo em um frango do nosso querido Enomoto. Hirayama cabeceou a bola no goleiro. O Enomoto bateu roupa, espalmou pra dentro, fez feio. A equipe do FC Tokyo, com o ataque mais alternativo do universo, né? Burns e Muriki entrando na etapa final ali, o Hirayama, né? Para deixar mais alternativo ainda, com esse ataquinho chuleco, Fiep, horrível. A equipe do Tokyo jogou fora de casa e venceu por 1-0. Detalhe que o Marinos teve 58% de posse de bola, chutou 8 vezes a gol. A equipe do FC Tokyo teve 2 oportunidades a gol, né? E em uma fez. Então, foi o Marinos perdeu pra ele mesmo, né? Até porque foi uma falha ali do... Eu vou falar uma coisa pra você, Elias. Eu vou falar uma real com você, cara. Olha, se tem 2 caras que dá medo de ver, que, nossa, como é ruim, cara. Esse Kaique e esse Martins, cara, que é de um país que eu nunca vi falar na minha vida, que é Curaçao. Onde que raios... Curaçao, onde que raios fica Curaçao? Curaçao, se eu não me engano, é uma ilha do Caribe, Tiagão. Olha só. Caraca, velho. Parabéns, hein? Não tinha mais lugar nenhum mesmo pro Marinos procurar um jogador, né? Na verdade, aqui tá dizendo que Curaçao, na verdade, fica no Mar do Caribe, mas tá dizendo que é na América do Sul. Então fica ali na... É bem na meiuca ali, sabe? Entre a América Central, América do Sul ali. Fica ali entre o arroz e o feijão ali, né? Eu tô pesquisando aqui, tem gente que diz que fica na América do Sul, tem gente que já fica mais ali pro lado do Caribe. Então fica na meiuca. Mas a verdade é
Olha, sabe qual que é o idioma? O idioma de Curaçao? O que se fala em Curaçao? Curaçaozense. O que é o Curaçaozense fala? Papiamento. Parabéns. E holandês. Olha, o holandês é mais interessante. É uma colônia holandesa, ex-colônia holandesa. Né? Agora, Elias, me fala uma coisa. O que será desse time, esse Botafogo japonês, quando o Nakamura falar, foda-se essa porra? Porque, cara, esse time realmente é uma sacanagem, cara. O Kaique, tudo bem, vê ali, tá fazendo seu dinheiro e tal, mas o que o Marinos foi lá na puta que pariu trazer um jogador desse, cara? Com tanto jogador japonês na J2, cara. Com tanto jogador que poderia ser repatriado que tá jogando fora do Japão, cara. Com tantos outros jogadores que poderiam ter vindo, cara. É pra isso que o Marinos abriu as pernas pro Fujimoto, deixou o Fujimoto ir pro Gamba Osaka pra ser banco. Deixasse o Fujimoto, então, lá no Marinos pra ser titular, então, caralho. Não faz sentido nenhum, cara. Puta merda. E pelo lado do dá até um bug na cabeça. E FC Tokyo fez o que quis, né? Muriqi tendo uma continuidade de jogo, né? Segundo jogo que ele tá jogando, né? Como titular, legal, interessante. O Burns é uma merda, né? O próprio Elias já falou isso. E o time, né? Sentindo muita falta de muitos jogadores que hoje não estão no time. E tá tentando uma reformulação, né? Essa é a grande palavra de 2016 para o FC Tokyo, né? Reformulação de elenco, né? Vendo o que vai acontecer em 2017, ou melhor dizendo, nos próximos 5 anos, né? O que o FC Tokyo pode estar aprontando, já que a CL é difícil. Então o esquema do FC Tokyo é montar um time ok e jogar todas as suas fichas numa da Bisco Cup, que mudou de nome agora, né? Ou numa Copa do Imperador, porque infelizmente campeonato japonês é uma coisa que o torcedor do FC Tokyo não vai ver tão cedo, infelizmente. E pro lado do Yokohama Marinos, só de manter essa carniça na J1, vocês já estão de parabéns, cara, porque o resto não tem mais o que fazer desse time. Não tem o que fazer mesmo, né? E esse Jofuku, né, ele é meio esquisito porque ele tem uma Edo em boa fase, jogando bem, deixa o cara na reserva, né? Pra colocar o Burns, sabe? Eu não entendo. O Burns, cara, ele é pra ser mais ou menos que o Petnik, assim, no time do Omiwa, mas pela diferença, o Petnik ele joga como um titular e rende, o Burns não rende, então coloca o cara pra ser pra ser ali um substituto, pra entrar no final do segundo tempo no lugar do Muriqi, de outro jogador, entendeu? Não faz sentido um jogador alto que não rende começar como titular todo o maldito santo jogo, entendeu? O ataque do FC Tokyo já é meio morto por si só, aí vem com o Muriqi que já tá fora de ritmo e coloca um jogador que não tem mobilidade, então, e aí? Né? Só vai fazer gol mesmo na bosta do Marinos, que tem Fábio, na Casal Velho e no Muto Farinha, sabe? E o Kuriha. Só complementando aquela informação de Curaçao, para ser bem precisa a localização do país, fica entre a Venezuela e Aruba. Então é bem no meio mesmo. Aruba aqui em São Carlos, litoral de São Paulo, é nome de refrigerante. Ou nome de zona, né? É o nome de zona. Bora pro próximo ano que a gente acaba se comprometendo. Em São Paulo que tem aquele Bahama, não conheci. Bora pro próximo ano que a gente acaba se comprometendo. Tá bom, eu comprei. A dúvida é pergunta pro bom tempo, gente. É bom tempo que marca essas coisas. O Renan Teixeira aqui, mano. Sim. O quem foi estuprado nessa rodada foi a equipe do Corpo. Tá, foi susto, mano. Caralho, velho. Você achou que o Renan foi estuprado? Porra, velho, caralho. Calma, cara. Porra, agora buguei aqui, cara. Calma. Quem foi estuprado nessa rodada foi a equipe do Cofo. Jogando em casa. Eu não mereço ser estuprado, Cofo. Ele levou 3. Merece porque é um time de merda. O Cristiano que falou aqui, eu não mereço ser estuprado. Só o Cristiano que merece a plaquinha, porque o resto do time, pelo amor de Deus. O resto nem Vaselina merece. Areia e caco de vidro. Igual lá no filme do Van Damme, né? Passa na cola e cago de vidro. Passa a cola na mão, fica moendo assim e vai pro fight, cara. Rapaz, coitado do Cristiano, né? Onde foi que ele amarrou esse burrinho? Que buraco foi se colocar, cara? Nossa, é terrível, né? O Hiroshima fez bonito com o artilheiro da competição, o Taka, né? O primeiro gol da equipe do Hiroshima foi no começo do primeiro tempo, um chutaço do Kosei Shibasaki, né? Shibasaki fake. Olha aí, mais passe. Hein? E nós falamos do cara, olha, já segunda rodada tá falando dele já, A mítica do Hinomaru tá fazendo efeito. Isso aí, a gente tá desicando as pessoas, né? Já falou que é de fake, o cara tá melhor que o original, né? Exatamente.
Na metade do segundo tempo, em uma bela tabela entre o Taka, Asano e Shiotani. Shiotani deu um chutaço meio que na louca ali. Lembrando que o Tsubasaki chutou meio de trivela, né? Marcando o primeiro gol. Shiotani meteu na gaveta, praticamente na gaveta, o gol. E o Taka também um tirombaço com um passe de Asano. Marcou o terceiro. O Asano que pode estar se despedindo da equipe do Hiroshima, né? Que pena, hein, cara? Sério isso mesmo? Parece que tá arrumando pra Europa também, né? Bom pra ele, péssimo pro Hiroshima. Mas tem o Taka, né? O Taka aí tá dando conta do recado. Tanto é que foi o artilheiro da competição, né? No primeiro turno. Pode ser que o time não sinta tanta falta do jogador assim, mas... Acabei de ver um negócio na internet aqui. Sabe quem pode estar afim do grande cake do Marinos? Corinthians. Não, fica no Marinos. Não vem encher o saco no Corinthians, não. Fica no Marinos, man. Se aí não vai fazer nada, aqui no Corinthians vai fazer menos aí. Então fica lá no Marinos, cake. Não precisa nem vir, não. Achei que ele ia jogar nos Estados Unidos. Ó, lá ele tem porte pra isso, né? A Liga Americana que já faz alguns anos que tá dando essa ênfase para jogadores fortes e rápidos, né? O Cake talvez se cabe nisso, né? Não sei se ele ia virar o Cake Boss lá. Ele ia virar o Cake Boss lá, cara. Não sei se funcionaria fora, né? Se no Mariners tá desse jeito, mas em relação ao time do jogo do Hiroshima e do Kofu, né? Foi um jogo de um lado só, né, Elias? Não tem nem muito o que falar, né? Shiotani, né, mostrando por que estará na seleção olímpica, né, Elias? Fazendo mais um gol, né? Então, pelo menos esse. É o zagueiro artilheiro, né, o Shiotani, né? É mais ou menos o que o Yoshida da seleção japonesa é o Shiotani no Hiroshima. E vem jogando bem, né? Eu só acho que um pouco o time do Sanfrecce ele é um pouco faltoso. Então isso as faltas me incomodam um pouco. Mas, no contexto, um jogo de um lado só, infelizmente, tá aí o Cristiano segurando essa jeba, né? De todo esse time ruim do Kofu, que infelizmente também, né, Elias, entra naquela discussão, né? O que será do Kofu numa J2? O que será do Kofu numa J2? E o Sanfrecce é o seguinte, né? O time veio numa crescente, também foi um time que vacilou muito nesse primeiro turno também, né? Parece que o Sanfrecce Hiroshima, ele aconteceu com ele a mesma coisa que aconteceu em 2014, que se não me engano foi quando ele foi pra sair na SEG também, que é aquele esquema do time não conseguir separar muito a CL da Liga Nacional, né, Elias? Então o time às vezes deu muita carga, ou os jogos aumentaram um pouquinho de ritmo só depois que os jogadores não aguentaram, né? Parece que é um mal do futebol asiático, em aspas, não como um todo, da J-League, por exemplo, que quando um time está disputando mais um campeonato, a tendência é de ele às vezes, né, abrir mão de alguns jogos. Foi aconteceu com o Sanfrecce Hiroshima, alguns vacilos que poderia ter feito o time estar pelo menos alguns pontinhos acima, mas tá ali na zona entre os 4 melhores colocados, tem um bom elenco, né, ficou a 10 pontos do campeão Kashima Antlers, dá para retirar nisso e com certeza entra no second stage como o time que corre por fora pelo campeonato, atrás do Frontale e do Ural Reds, Elias. Tudo vai depender da permanência do nosso querido Asano. Vamos ver o que acontecerá. E quem acabou escapando da degola aí, de última hora, conseguiu sair da zona do rebaixamento, né? Foi a equipe do Brex Niigata, que bateu o Sagantoso por 1-0. Quando a equipe não empata no 1-1, perde de 1-0 ou ganha de 1-0. Nunca passa disso a equipe do Sagan, né? Aí, o gol, pra variar, da Obrex foi naquela loucura, né? Confusão na área, chute na trave. O inning é puro. Yamazaki chutando daquele jeito esquisito, marcando o gol ali no final do segundo bêbado tempo, chutando. Né? E com essa vitória, né? Com esse gol, com essa vitória, a equipe que estava ali na parte de baixo da tabela, né, tinha 15, ia ficar na zona de rebaixamento, que o Belmário tem 16, né? Foi até 18 e salvou sua pele, pelo menos no primeiro turno. E a equipe do Sagan, por pouco, por um pontinho, também acabou escapando. Olha o Sagan, abre o olho, Sagan, para esse segundo turno. A água tá batendo na bunda já. Se você não nadar, se você não pular, a coisa vai ficar feia pra vocês. E Toyoda, coitado do Toyoda, não merece passar por isso, né? Pois é, Elias, o Toyoda que tá aí também na mesma medida do Cristiano. E eu fazendo uma conta rápida aqui, Elias, nós tivemos 17 jogos, né, que daria um total de pontos de 51 pontos, se fosse um 100% de aproveitamento, né? E a gente vê aí os times na parte de baixo fazendo médias horríveis, né, cara? Fukuoka com 11,
Tosso com 17, Nagoya com 17, né? Então você vê que a porcentagem de que esses times aproveitaram os pontos foram muito ruins, né, cara? 51 pontos? Uhum. Então a equipe do Avispa desperdiçou 40 pontos no primeiro Você turno. vê, cara, então é muito ponto, né, cara? É muito ponto. Um time fazendo, sei lá, desperdiçando 40 pontos, cara, fazendo, sei lá, menos 10% de... Porra, é muito ponto, cara. É muita coisa, cara. 13, desperdiçou 13 vitórias e um empate, né? Então, daria 40 pontos. Então, tipo, é muita coisa mesmo. E a situação desses times são por aí, né, cara? O time do OBX ganha uma partida, né? Vinha aí de 3 partidas sem perder, né? Que já é um fato muito interessante. Ganhou do Mil por um milagre, empatou com o EQFC Tokyo, um bom jogo, e acabou ganhando agora do Tosso. E pela questão do Tosso, a questão é o seguinte, né? Quem é que vai se dar mais mal? É Tosso ou Shonan Bellmare, né? Um desses dois vai acabar entrando nesse grupinho junto com Kofu e Fukuoka, né? Infelizmente eu não posso falar que nem é o Tosso, nem posso falar que é o Shonan, e muito menos que é o Kofu, porque se juntar os três, cara, nesse momento não dá Elias. Pior que é bem isso mesmo. A situação tá bem crítica aí para essas equipes, complicado mesmo. Não só com esses aqui, como Nagoya, com o próprio Albirex, né? Não dá pra juntar tudo, não dá cara. Dá meio time, né? Uhum. E por falar em meio time, em uma tarde horrível, horrorosa do nosso querido goleiro Urokutan, em 3 falhas bizonhas, né? No clássico dos velhinhos, no clássico Senpai. Que os dois times, pelo amor de Deus, né? Juntou ali o asilo do sul contra o asilo do norte. A equipe do Júbilo Iwata goleou o Vegalta Sendai por 3-0. O primeiro gol era para ser creditado ao Ota, mas o Urokutan espalmou para dentro, né? Foi acreditado como um gol contra. Depois o Ota chutou de novo. O Urokutan aceitou. E mais uma vez o Urokutan aceitou o terceiro gol da equipe do Júbilo, né? Se não fosse por ele, o jogo até poderia ter terminado 0-0, né? Mas a tarde do Urokutan tava péssima, né? E apesar do 3-0, a equipe do Sendai teve bom domínio do jogo, né, Tiagão? Até chutou mais, finalizou mais, teve uma posse de bola maior a partida toda, né? 58% contra 42%. Foi um time bem ativo, mas não conseguia achar o gol, né? Quando achava, parava, esbarrava no Shimura, né? E é muito engraçado, cara, que acho que até o Vegalta Sendai, ele tava até de boa nessa partida, pra falar a verdade. E a derrota, claro, 3-0 é muito incômodo, né? Mas vendo aqui mais ou menos pela base, Elias, o time, ele veio praticamente de 4 vitórias, cara, consecutivas. Eu vou até falar uma coisa meio que por cima aqui, mas ele teve aproveitamento em vitórias nessas últimas 5 rodadas até um pouco melhor do que o próprio Frontale, né, que teve empates nesse meio caminho. Então, o time veio de uma ascendência muito grande. A última derrota que o time tinha tido tinha feito mais de um mês, que foi uma derrota por 1-0 lá atrás, lá por Omiwa, e depois disso foi só vitória, perdendo a da Bisco, né, mas contando só a J1, e o time foi perder agora. Então o time conseguiu uma gordura interessante, né, e essa derrota pro Júbilo Iwata foi bom pro Júbilo e pro Vegalta Sendai, mesmo se vencesse também, não ia fazer assim tanta diferença, nem tanto pra queda, nem quanto pra se manter um pouco mais pra cima. Eu acho que tá ok, tá fazendo até mais do que eu imaginava, né, e se o Vegalta Sendai quer se manter na J1, é esse meio, é por aí que tem que ir mesmo, né? Se você for ver bem no campeonato, é até muito engraçado você ver a pontuação que um time do Vegalta tem, né? E outros times não tem, né, cara? Se você for ver, o Vegalta é o primeiro time ali da turma de baixo que tá bem de boa mesmo, né? Não passou por muitos perrengues ali, talvez ali na metade do começo do campeonato, mas 10º colocado. Teve muito mais pontos que muitos times lá pra baixo, né? 23 pontos ali. E o time do Júbilo Iwata, que é meio que inconstante, né? Ganha um, perde um, empata um, aí depois perde um e ganha um. Aí a lógica é empatar ou perder o próximo, perder o outro e ganhar mais um, sabe? Então é um time muito volúvel assim e que teve uma tarde meio que atípica, né? Não é normal a gente ver o Júbilo Iwata fazendo tão gols assim contra bons times, né?
A última grande boa vitória do Wata foi lá contra o Kofu em 3-1. O resto foi tudo jogos de 1 ou 2 gols no máximo, Elias. Tem toda a razão. E para encerrar aí essa discussão sobre o primeiro turno da J1, conta pra gente como é que foi esse jogo de 6 gols, esse clássico aí do futebol japonês entre Gamba Osaka e Nagoya Grampus. A partida terminou em 3-3, Mr. Thiago Henrique Cruz. Pois é, Elias. Começando com o gol relâmpago do Kawamata aos fucking 3 minutos, né? Um gol muito bem articulado, rápido, né? Obviamente a zaga do Gamba dormindo, né? E o Fujiharu meio que falhando, né? Em alguns pequenos momentos. Logo abriu o placar, depois o Obi fez os 40. Logo no finalzinho do primeiro tempo o Obi fez o empate do jogo. No segundo tempo o time do Gamba foi um pouco mais pra frente, né? E o Kim, o zagueiro Kim fez o gol aos 54 minutos. Depois o Kawamata fez o seu segundo gol aos 67. O jogo estava se caminhando ali para ou o Gamba ia a continuar atacando, com a entrada do Ademir no lugar do Patrick que jogou, e na saída do Shukurata e a entrada do Ideguchi, o time ganhou um pouco mais de corpo ali no meio campo e estava tendendo a conseguir o terceiro gol e se fechar. O gol saiu com o Kono bem no finalzinho, né, do jogo aos 87. Fez a troca, né, entrou o Moro no lugar do Kono. Aí foi, pra mim, na minha opinião, um pouco do erro ali do técnico, né? Porque tirou o Kono ali para colocar um outro jogador, mas quando na verdade ali, em vez de colocar o Moro, eu acho que deveria ter tirado o Niwa ou o próprio Yonekura para colocar um outro jogador de contenção e segurar um pouco mais as laterais, que era o grande trunfo do time do Nagoya nessa partida. Não fez isso, continuou com as costas muito abertas, e lá aos 89 minutos, 2 minutinhos depois, quase os 90 já, o Kishoyano, genial Kishoyano, foi lá pelas laterais, como eu vim falando, e fez a festa, conseguiu fazer o gol de empate do Nagoya Grampus, e salvou o time, e também um dos poucos bons jogos que a gente vê. O último bom jogo do Nagoya que a gente viu, Elias, ou que eu vi, foi lá a estreia. Né, da J-League lá, se não me engano foi um empate no começo, ou uma vitória ganhou do Jubiluata fora de casa. Isso, ganhou do Jubiluata fora de casa. E depois desse jogo do Jubiluata, sabe, o Nagoya foi se arrastando e fez agora o seu segundo bom jogo. Não o melhor porque teve empate, mas o seu segundo melhor jogo no campeonato até os momentos. Pelo lado do time do Gamba, um ataque coeso que não funcionou, tanto que os gols veio de Kono, Abe e 15 jogadores meio pra frente, né? O time do Gamba tem um probleminha aí que, infelizmente, já faz um tempinho que o Sam Patrick não vem funcionando como tu queria. E também, deixando bem claro, algo que nós conversamos no último Renomaru, foi oficializado a saída, talvez esse foi o jogo despedido, de Takashi Usami, que foi lá pro time da Bundesliga, o Augsburg, é isso, né? Augsburg, da Alemanha, e agora o time do Gamba, que já não tem problema nenhum, né? Tem mais um probleminha, não tem mais o seu pipoqueiro principal, tem que procurar outro pipoqueiro agora. Talvez é a chance, talvez, acho que não vai ser, mas talvez a possibilidade aí do Fujimoto garimpar uma vaguinha, ou, né, quem sabe o time do Gamba tire da cartola um outro jogador. Eu não sei quem colocar no time do Gamba não ser o Fudigaya e o Fujimoto, então não sei. Esse Sam Patrick aí que é falso, né? Não faz milagre. Não faz milagre, não faz. O time não é ruim, mas o Sam Patrick também não faz milagre também. Tinha que ser o Sam Patrick verde, né? Mas enfim. tinha que ser do verde Kawasaki, né? Pra ser o Sam Patrick. Nossa senhora, vai se fuder. Bom, Thiagão, vamos aqui agora dar crédito ao nosso querido Thiago Bom Tempo, né? Nosso querido Thiagão. O outro Thiagão, né? Tem o Thiagão no Maru, o Thiago Bom Tempo, o Thiagão da Globo, né? Nosso ator global e tal, chique. Ele que acabou montando o Best Eleven, né? Verdade. A seleção do primeiro turno da J-League que eu vou falar pra galera. No gol ficou o John Sorion do Frontale, o Elcinho do Frontale também, Endo do Urawa e o Genshoji do Kashima. O Kikuchi, né, da equipe do Belmari, ficou na lateral esquerda. No meio campo temos o Kengo do Frontale, o Kashiwagi do Urawa, o Cristiano do Kofu, né, mereceu. E no ataque o tridente, né, o Kanazaki do Kashima, o Taka do Sanfrecce e Okubo do Kawasaki. O técnico foi eleito o Masatada Ishii. Mr. Thiago Cruz, concorda aí com a listinha do nosso querido Bom Tempo? Honesto. Acho que o goleiro do Frontale, né, que foi o goleiro desse Best Eleven, às vezes
chegou a ter algumas pequenas falhas, mas infelizmente também o goleiro que estaria nesse Best Eleven também falhou muito, infelizmente, que é o nosso goleiro da seleção, Nishikawa, né? Então herdou ali com louros e louvores essa colocação. É um time honesto, muito bem postado, e observação, infelizmente, é uma das poucas vezes que nós não temos nenhum jogador do Gamba, né? Nem Endo, nem Kono, né? Nem Higatiguchi. Isso demonstra também... Nem Fujimoto, infelizmente, porque o Thiago Bom Tempo é um grande cuzão, não gosta do Fujimoto, e coloca essa sua mesquizinhade na hora de fazer essas comparações. Mesquizinhade? Você tirou isso do idioma de Curaçao lá? Exatamente, lá do Martins que passou isso via Twitter. E infelizmente o Thiago Bom Tempo não dá chance pro grande Fujimoto Marco Nakamura. Mas isso mostra também que o time do Gamba Osaka também não teve um bom final de 2015 para 2016. E essa colocação tá até bem honesta para o que ele vem mostrando em campo, né? Vamos ver o que acontece na segunda parte, mas já cravo aqui que Gamba para mim é de 7º para 10º colocado. Se qualquer posição para cima disso já vai ser um milagre já. Também acho. Bom, Thiagão, classificação ficou da seguinte maneira: o campeão do primeiro turno, Kashima Antlers, na primeira colocação com 39, depois Frontale em segundo, 38, terceiro Urawa 33, Sanfrecce Hiroshima quarto, 29, quinto Omiya 26, Gamba Osaka e Reysol, sexto e sétimos colocados com 24 pontinhos. Aí vem o triozinho de 23 pontos, né? O Jubilee Wata em oitavo, FC Tokyo em nono, Vegalta Sendai em décimo. Em 11º, Marinos com 22, 12º, Viseu Kobe 20, 13º, Albirex escapando aí de ficar no rebaixamento com 18. Aí a duplinha de 17, né? Uma coincidência, hein? Nagoya Grampus em 14º com 17, Sagatos também com 17, né? Ambos 17 partidas, 17 pontos, né? Olha só que coisa curiosa. Abrindo a zona do rebaixamento temos o Shonan Bellmare com 16, Anforekofo com 15 e na lanterninha a Avispa Fukuoka com 11. Se o campeonato terminasse hoje, né? Bellmare, Kofu e Avispa estariam rebaixados. A classificação da artilharia ficou da seguinte maneira: Peter Utaka no Sanfrecce tem 13 golzinhos, Yoshito Okubo foi o vice com 11, Shimovic do Nagoya Grampus, o sueco, com 9, Mukanazaki do Kashima com 8 e Shinzo Koroki também com 8 golzinhos. Vou pôr o Leandro também, que tem 8 golzinhos aí, fechando a artilharia do campeonato. Bom, esse foi o primeiro turno da J-League, né? Na semana que vem, a partir do dia 2, aliás, essa semana, né? Esse fim de semana, abre o retorno da J-League. Thiagão, merecido aí o título do Kashima, merecido também as péssimas campanhas do Bellmare, do Kofu, principalmente do Fukuoka, né? Frontale e Urawa ficaram no quase, mas principalmente o Frontale de novo ficou no quase. Mas pode ser que essas equipes aí consigam boas façanhas no segundo turno. E o Kashima que acorde, não deu uma de Urawa na temporada passada, que ganhou o primeiro turno, relaxou, acabou tomando na bundinha, né? Ficou sem o título do campeonato, que ficou com o Sanfrecce Hiroshima. Thiagão, fechando aí, finalizando a J1, quer falar mais algum comentário? Podemos pra J2? O que você manda aí, meu irmãozinho? Fechou, cara. Tudo bom tamanho. A vez que o Fukuoka, infelizmente, junto com o Kofu ali também, né? Foram, pra mim, os dois piores times dessa primeira parte. O Kashima ganhou com méritos próprios, né? E eu espero, com certeza, que o Frontale consiga se manter, nem se recuperar, porque não tem nada que se recuperar, apenas uma questão de alguns momentos de sorte que o time não teve, talvez ali em alguns momentos e alguns empates. Mas fora isso, foi um bom momento da J1 nesses 6 primeiros meses de campeonato, nem 6 meses, né? Deu 4 meses mais ou menos. E vamos esperar aí que, né, a partir dessa mesma semana, né, que a gente está gravando esse podcast, e os jogos já voltem sem nenhum problema para nenhum dos times e que eles possam continuar dando esse bom trabalho aí. E também aproveitar também a parabenizar, né, os vários torcedores do Kashima que tem, né, tanto no futebol nippon, tanto no WhatsApp da galera lá do J-League, né, no Hinomaru, tem torcedor do Kashima aí torto à direita. Alguns chatos pra caralho, mas a grande maioria, muita gente fina,
Vou lembrar um de cabeça aqui, Yuki Almeida, que deve estar lá gritando que nem um maluco até agora pela essa vitória do Kashima Antlers. Vamos ver como é que fica isso nos próximos 6 meses até o final do ano agora. Outro que é super viciado no Kashima, nosso querido amigo Gustavo Queiroz, né? Sim, sim. Kashimeiro de primeira, torcedor de primeira. Bom, isso aí, galera. Parabéns pra vocês. Parabéns para o Kashima Antlers. Tiagão, indo agora para J2, tivemos aí a 20ª rodada com os seguintes resultados. Monterio Yamagata empatou em casa com o Mito 2-2. JF United perdeu pro Guiravans por 2-1. Eita, que coisa. Yokohama FC bateu o Matidas Zelve por 1-0. Gifu perdeu em casa pro Oasu Kumamoto por 3-2. Olha o Oasu, hein? Tá trotando, tá indo bem. É um time que merece. O Renofa Yamaguchi foi goleado em casa pro Shimizu. Renofa aí que tá ladeira abaixo. Ei, Renofa. Acabou o gás, acabou o gás. É, bem coisa canoinhense mesmo. Perdeu por 4-0 em casa. O Tokushima perdeu em casa pro Tsueigen em Kanazawa 1-0. O Kyoto Sanga perdeu em casa pro Matsumoto Yamaga 2-1. Cereço Osaka 1, Verde 0. Esse jogo que era clássico da J1, agora é clássico da J2. Chato, jogo chato. Terrível, terrível. Kamatamare Sanuki perdeu em casa pro Fadiano Okayama 1-0. Ehime perdeu em casa pro Fifari Nagasaki pelo placar de 1-0. E Osaspa perdeu em casa pro Sapporo pelo placar de 1-0. Também destaque da rodada vai pro clássico da região metropolitana de Tóquio, né? Que o Yokohama bateu o Matidas Zelve por 1-0. Pois é, aliás, e se a J2 tivesse acabado nesse momento, estaria subindo, né, o Sapporo e o Cereço Osaka, né, estaria se matando por uma vaga lá, Kyoto, Shimizu, Okayama e Montedio Yamagata, por incrível que pareça, né, infelizmente estaria fora o Matidas Zelve e o Renofa Yamaguchi, e também o Jeff, né, estaria fora nesse momento em nono colocado. Tá dando a lógica em alguns momentos, né? Eles vão falar a verdade. Tirando ali o Fagira, né? O Kayama ali e o Monte Yamagata, né? O Matsumoto Yamaga que caraca, né? O terceiro colocado, tá de parabéns. Nem eu esperava tudo isso. Mas eu ainda tô torcendo muito pelo time da J3, sinceramente. Até mais do que o Cereço. Quero que o Cereço se foda. Eu quero que o Matidas Zelve e o Cereço lutem bastante pra conseguir, pelo menos, poderem estar lutando por esses playoffs aí. Que os times são interessantes, mas infelizmente acabou o gás, Elias. Essa é a grande verdade também. Principalmente o gás do Renofa, né? Uhum. Parece que não tá conseguindo se renovar, fazendo um trocadilho aí. Porque na verdade, Elias, eles estão até com... se você juntar os últimos 5 jogos, tanto do Matidas Zelve como do Renofa Yamaguchi, que estão em 7º colocados, os dois têm... teve uma vitória, né, e 3 derrotas pro time do Matidas Zelve, e 2 derrotas e um empate, e uma vitória pro time do Renofa Yamaguchi, e o time do Matidas teve um empate. Então, o Renofa tá melhor até, né, teve 2 vitórias em 5 jogos, mas, né, qualquer um dos dois times ali estão totalmente ladeira abaixo. Os times são os mesmos, né? A base é a mesma, mas infelizmente o fator surpresa meio que já não tem mais, né? Já são times que já estão sendo visados, estudados, visados, e com certeza futebol que não tem bobo nem nada, né? Então a galera tá tentando criar armas e infelizmente tá funcionando, né? Então vai ter que se recriar, principalmente o time do Matidas Zelve, que é um time um pouco mais limitado do que o Renofa Yamaguchi, campeão ano passado, para conseguir pelo menos tá criando gordurinha para estar lutando até o final pelas últimas 4 colocações, porque realmente campeão é muito difícil mesmo. Bom, lembrando que o primeiro turno termina esse fim de semana, né? E na semana que vem começa o segundo turno. E lembrando que a equipe do Oasu Kumamoto, devido às tragédias, né, naturais que aconteceram lá no Japão, na região ali do Kumamoto, né? Tem apenas 15 jogos, e mesmo com 15 jogos já tá em 11º, tá subindo, já tá aí 4 jogos invicto, né? 3 vitórias e um empate, o time tá em ascensão. Deixa eu falar. Tá bem pra caramba.
Tá muito bem mesmo. Falar a classificação aqui, Consadole Sapporo é o líder com 42, seguido do Cereço Osaka com uma sequência ótima, né? 4 vitórias consecutivas, tem 40. Lembrando que, como o Thiagão frisou, né? Se o campeonato terminasse hoje, essas equipes estariam subindo. Zona do playoff temos Matsumoto Yamaga com 38, mesma pontuação do Fadiano Okayama. Em quinto temos o Shimizu com 33, por coincidência o Kyoto Sanga também tem 33. Essas equipes aí que estariam se enfrentando no playoff. No momento daria Matsumoto contra Kyoto, né? E Fadiano Okayama contra Shimizu. Estariam caído. Quem estaria caindo no momento a J3 é o Tsuegen Kanazawa, né? Que tem 15 pontos em 20 jogos. É o 22º colocado. E quem estaria disputando playoff da J2 versus J3 seria o Giravanski Takyushu com 17 pontinhos. E o Verde tá pertinho, hein? Verde tá em 19º com 20 pontos. Tá pertinho pra cair. Rapaz. Que fase, hein? É o fim. É o fim. É o fim. Se cair pra terceira divisão, acho que esse time some de vez, né? Porque é um time que não tem mais investimento. Não tem mais nada. Não tem mais time, não tem mais torcida. A situação é deplorável. É lamentável. A situação do nosso querido Verde Tóquio. Falando da classificação da artilharia, Tiagão, o Mae é o artilheiro, ele que é do Shimizu, né? Tem 12 golzinhos. Depois é um empate aí de uma galera. O Nagai do Vivare Nagasaki, Suzuki do Matida Zélvia e o Tokura do Consadole Sapporo. Todos têm 10 gols e fechando a artilharia o Mishima do Mito e o Oshitani do Fadiano Okayama com 8 golzinhos. Tiagão, mais algum comentário aí sobre a J2 ou bora pra J3, rapaz? Bora pra J3. Maravilha. A J3 que teve os seguintes jogos, Mr. Thiago Henrique Cruz. Cereço Osaka Sub-23 empatou com o Gainari Tottori por 2-2. Maravilha, hein? Parceiro Nagano, que é o parceiro do Thiagão, né? Bateu o Sagamihara por 2-1. Nossa! Olha! Fukushima United e Gamba Osaka Sub-23 ficaram no 1-1. Totig bateu o Ryukyu por 1-0. Kataler Toyama derrotou o nosso querido Yokohama Sports por 1-0. Que merda. Triste, né? Kagoshima United continua mais líder do que nunca. Bateu o Fujieda Mai Football Club por 1-0. Olha quanto 1-0 essa rodada, rapaz. Tokyo Sub-23 1. Grula Morioka 0. 8-1. Domitz 0. Tartaruguinha sapecando aí os nossos alemães. A classificação é a seguinte: Kagoshima ainda é o líder, né? Com 13 jogos. Ó o detalhe: tem 13 jogos, tem 27 pontos. Estaria subindo automaticamente a segundona. Em segundo lugar, o Totig com 14 jogos, com 27 pontos. Lembrando que o segundo colocado ali enfrenta o 21º da segunda divisão, né? Então Isso. Ali tem um playoff. Depois só do playoff aí é que é decidida a vaga. E essa equipe do Totig, cara, para você ter uma ideia, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 jogos sem perder, né? Desses 9 jogos, são 7 vitórias, cara. Pô, é um time em melhor ascensão, já faz um tempinho já, né, na J3. E o Kagoshima tá ali segurando nas beiradas também, né? Que vira e mexe tem um empatezinho ali, né? Pra perder pontos à toa, né? E a Totig com certeza nesse momento, até porque a J3 também né, pode acontecer de tudo, mas nesse momento é o time, né, principal para estar subindo ali na primeira colocação e se mantendo, né? Mas a gente for ver, moleza, até ali, ó, até o Sagamihara, que é o 7º, todos têm chances, né? Vou ser muito legal aqui, né? Até o Fukushima United ali com 18 pontos tem chance de estar lutando bem, assim, mas pra falar real mesmo, assim, acho que fica ali entre do 7º pra cima, ali que tem 21 pontos, essa diferença de 6 pra estar lutando até o final do campeonato pelo campeonato ou pela vaga adjacente, né? Que faz ali a parte do playoff. Os restantes acredito que sejam menos, vão apenas tá cumprindo tabela e tá melhorando o time com o passar do campeonatinho ali, mas como a gente chegou mais ou menos ali a metade quase do campeonato da J3, meio que já vai se destacando os times mais interessantes, né, e vai se afunilando cada vez mais ali a luta por playoff, né,
e também pelo campeonato. Agora, uma coisa que talvez a gente já tá percebendo já, Elias, é que esse ano não vai ter um time que vai despontar tão rapidamente, né? Como aconteceu nos últimos 2 anos, né? Assim, com times vencendo a torta direita, com muitos pontos à frente, né? Parece que tá mais parelho a situação da J3. Isso é bom por um lado e ruim por outro. É bom porque talvez os times estão mais parecidos, né? Estão mais compactos, ou pode ser ruim porque parece que não tem ninguém ele também fazendo muita diferença, assim, né? Então a gente tem que, cada peso uma medida diferente, cada um tem que ver ali o que acha melhor. Ao meu ver, não é nem uma questão de qualidade técnica, a qualidade realmente está afunilando e os times estão melhorando ano a ano, pelo menos é nisso que eu quero acreditar muito e o que eu vejo no pouco que a gente consegue encontrar de J3 aí na internet afora, Mr. Ellis. Não sei se você tem uma opinião um pouquinho diferente da minha. Pela configuração aí do campeonato dessa temporada, pelo jeito não vai ter time despontando, né? Como você falou, tá muito equilibrado, já dá pra ver uma baita diferença do ano passado pra cá, nessa altura da liga, né? Até mesmo por ter mais clubes, né? Nessa temporada. Então isso aí acaba gerando, por mais que seja um sub-23, acaba gerando um certo equilíbrio. E lembrando que nessa altura do campeonato ano passado, o Matias Elva estava no meio da tabela, né? Ou seja, onde estava o Fukushima United, o Ryukyu, foi um clube que foi comendo pelas beiradas, né, Tiagão? E chegou lá, inclusive roubou a parceria do Nagano, né? Ali nas últimas rodadas e conseguiu acesso. Então a J3 é um campeonato imprevisível, um campeonato que você tem que dar bote, porque se você não der o bote, você acaba levando o bote, né? Faz sentido, porque se você começar a enrolar demais para despontar, chega uma hora que você vai fracassar e o time que tá atrás, né disputando ponto a ponto, vai vencer. E é o que tá acontecendo com o Kagashima United e o Toshiga nesse momento, né? E o Oita ali ficando por fora, né? Porque se os dois vacilarem, uma vitória do Oita que eles não vençam, ele pula para primeiro, né? E igual ano passado, né? A equipe do Renault Femaguchi chegou a abrir quase 25 pontos no segundo colocado. E no fim do campeonato, o Matias Elva, que foi o vice, só não foi campeão pelo saldo de gols, né? Então, pra você ver como a J3 é um campeonato muito disputado. Apesar de ser da terceira prateleira do Japão, ser semi-amador, entre aspas, né? É um campeonato sério e bem concorrido, cara. Você tem que estar esperto. Pois é, Elias. E, né, vamos aguardar ver com o que aconteça aí. E também, né, até recentemente não teve nenhum tipo de informação, mas quem sabe a J3 está aí a passos até que, né, razoáveis para uma profissionalização em aspas, né, porque os times já são profissionais na sua grande maioria, é a questão de você ter ali, né, uma quarta divisão, né, ou uma junção com a JFL ali, né, quem sabe a J3 esteja ficando cada vez melhor, muito mais rápido do que a gente pode estar imaginando, né, quem sabe essas são as informações que roda pelos bastidores afora aí, né, do futebol japonês em geral. Que é o nosso maior sonho, né, e lembrando que isso faz muito sentido, porque muitas equipes da JFL já têm a licença para poder disputar. Né? E eu vendo assim por fora o que está acontecendo na JFL assim, cara, tem jogos bons lá já, né? Assim, tem muito time bem D assim, mas já tem uma disputa interessante por pontos, né? Tem alguns times que já estão despontando, times que também já estão times que já foram comprados por empresas, né, como Honda, etc e tal. Então, sabe, tá tendo assim uma movimentação interessante na JFL e quem sabe isso pode render frutos futuramente, Elias. Pode render frutos principalmente para nós, amantes do futebol japonês. Tiagão, mais alguma coisinha ou podemos encerrar? Por hoje é só, né, tá de bom tamanho. Vamos esperar voltar agora a J1, né, voltando rapidamente, né, uma semaninha só de descanso, nem isso, né, praticamente. E, né, o campeonato continua, tudo do zero. Agora as fichas continuam sendo jogadas e vocês aí, ouvintes, claro, continuam optando e torcendo para seus times de coração. Mestre Elias, valeu por hoje, até semana que vem. Até semana que vem, Tiagão, agradeço aí a sua presença, né? Mais uma bela companhia. Parabéns novamente com a Kashima Antlers, campeão do primeiro turno. Vamos ver se o time consegue manter-se na ponta no próximo turno. É isso aí, galera. Voltamos na semana que vem. No Maru, levando o melhor do futebol japonês pra vocês. Um abraço, galera. Até semana que vem. Obrigado pela audiência. Valeu. Tchau. Sayonara.